Essa é a única coisa que imóveis físicos ganham de fundos imobiliários. E sério, juro pra você, é a única. Joaquim era um menino muito apegado ao seu avô. Um dia, o avô de Joaquim o chamou para conversar na varanda de casa. Juntos, os dois olhavam os pássaros e a natureza e, num breve momento de sabedoria, o avô de Joaquim disse o seguinte: Joaquim, o ser humano passa a vida esperando que os outros mudem, que as coisas mudem, que o mundo mude. Até que um dia, ele muda e percebe que nada mais precisa mudar. Décadas se passam. Joaquim cresce para se tornar um homem adulto, com um filho, um emprego estável e alguma segurança financeira. Os conselhos de seu avô lhe transformaram num homem que se tornou. Que saudades. Todos os meses, Joaquim economiza uma parte do que ganha porque um dia ele quer aumentar a sua renda comprando um imóvel e colocando esse imóvel que ele quer comprar para alugar. Até que um dia o seu filho, o Joaquinzinho, decide que vai pegar o dinheiro da mesada que o seu pai, o Joaquim, dá para ele para investir num tal de fundos imobiliários. Um investimento que aparentemente Joaquinzinho conheceu assistindo algum canal do YouTube aí. Aí Joaquim, o pai, fala: não, filho, de jeito nenhum. Isso é muito arriscado, você precisa comprar imóvel. Joaquinzinho então olha pro pai e fala: pai, o mundo da sua época mudou. Ao invés de querer que eu mude para me adequar à visão que você tem do mundo, será que não é hora de você mudar e enxergar o mundo de forma diferente? Joaquim para. Seu avô não tá mais aqui, mas a sua sabedoria vive nas memórias daqueles que puderam ouvir os seus conselhos. Joaquim se lembra então da vez em que ele estava conversando com seu avô na varanda e, por fim, decide deixar o seu filho livre para investir o seu próprio dinheiro com a condição de que Joaquinzinho vá lhe explicar quais vantagens esses fundos imobiliários têm sobre imóveis físicos. Então, Joaquim, se prepara, meu amigo, porque nesse vídeo você vai aprender por que fundos imobiliários podem ser muito mais vantajosos do que imóveis físicos para você investir. Primeira vantagem: liquidez. Responde o seguinte, Joaquim, quanto tempo leva para alguém comprar um imóvel? 2 meses? 6 meses? 1 ano? Porque o imóvel físico, ele parece que tem uma liquidez baixa, né? Porque pode levar bastante tempo até a gente conseguir, de fato, converter o dinheiro que a gente tem num imóvel durante o processo de compra e depois de converter o imóvel que a gente comprou de volta em dinheiro numa venda. Agora, e fundos imobiliários? Como é que é a liquidez? Esses fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores. Em todo momento tem várias pessoas comprando e vendendo as cotas desse fundo. Ou seja, é um ativo que vai tirar renda todo mês que você pode comprar em um clique. Você literalmente só vai lá no home broker da sua corretora, insere a ordem de compra ou venda e pronto. Na mesma hora, a negociação é feita. Sem documentação, sem burocracia de escritura, o cheque especial, sem dor de cabeça. Mas, uma coisa vale de ser dita, tá? Apesar de você poder vender as cotas de um fundo imobiliário do qual você é dono instantaneamente, o dinheiro da venda fica disponível para você só 2 dias úteis depois. Isso para qualquer venda que a gente faz na Bolsa de Valores. Ações é a mesma coisa. A venda é feita imediatamente, mas o saldo financeiro é liberado para você sacar em liquidez D+2. Legal? Segunda vantagem de fundos imobiliários em relação a imóveis: problemas com inquilinos. Como assim? Fundos imobiliários têm problemas com inquilinos? Não, então é o contrário, Joaquim. Você que curte imóvel físico, me responde o seguinte: você já recebeu ladainha de inquilino? Meu querido amigo, o meu filho se envolveu com drogas e eu tive que pagar a fiança dele. Vagabundo! Por favor, este apartamento é tudo que tenho. Me dê só mais 2 meses. Eu prometo que vou lhe pagar. Quando você aluga um apartamento, você está dependendo de um inquilino. E aí, se esse único inquilino ficar inadimplente, toda a receita do aluguel que o imóvel te gera vai a zero. Agora, quando você investe em fundos imobiliários, como um prédio comercial ou um shopping center, existem dezenas, se não centenas de inquilinos ao mesmo tempo te pagando aluguel. Então, primeiro, o risco no fundo imobiliário fica diluído, porque como tem muita gente pagando aluguel, o valor da inadimplência de um único inquilino que vai deixar de pagar vai representar muito pouco no todo. E você ainda vai continuar recebendo aluguel de todos os outros inquilinos que não ficarem inadimplentes. Segundo, se você escolher bem os seus fundos imobiliários,
imobiliários, você vai comprar um que seja bem localizado, onde a procura é alta e as taxas de vacância são baixas. Ou seja, a partir do momento em que algum inquilino deixa de pagar o fundo, já tem outro inquilino em potencial na bala ali, pronto para entrar no lugar dele. E é por isso que é extremamente importante da gente saber como analisar e escolher os melhores fundos imobiliários para compor a nossa carteira. E por isso eu preparei um novo aulão agora exclusivo para quem quer aprender exatamente isso. Como interpretar as principais métricas dos fundos imobiliários para assegurar que as escolhas que elas estão fazendo no mercado imobiliário de FIIs sejam bons fundos imobiliários para longo prazo na sua carteira. Então, tem um link aqui embaixo agora na descrição com essa aula 100% gratuita. É só você clicar, você colocar seu e-mail e eu vou te mandar esse aulão lá por e-mail para você, beleza? Então só ir no link embaixo e se cadastrar. Continuando, e mesmo se, por um azar, velho, acontecerem casos de inadimplência, todos os fundos imobiliários possuem gestores exclusivamente encarregados de cuidarem do fundo, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de relacionamento com os inquilinos. Então, a questão é, você nunca vai precisar se preocupar em ter que bater na porta de inquilino e pedir para ele te pagar, porque já vai ter alguém fazendo isso para você. Pague o aluguel. Mas o meu apartamento está sendo administrado por uma administradora de imóveis. Eles resolvem tudo. Eu nunca nem vi a cara do meu inquilino. Então, ao contratar uma administradora de imóveis para um imóvel físico que seja seu, você vai deixar na mesa aí de 7 a 10% do valor do aluguel. Porque essa é, em média, a taxa cobrada pelos serviços de uma administradora. E fundos imobiliários não tem taxa, não? É de graça? Mais ou menos, mais ou menos. Não, tem taxa sim, mas as taxas são menores. Eu vou te falar exatamente quais são essas taxas. Ó, existe a taxa de administração e a taxa de performance. Qual que é a diferença das duas? A taxa de administração, que normalmente corresponde de 0,3% a 1% ao ano sobre o valor total que você investiu para comprar as cotas no fundo, esse valor é usado para manter as operações do fundo rodando, como, por exemplo, o próprio pagamento do gestor, que vai te quebrar essa dor de cabeça aí. E tem também outra taxa, que é a taxa de performance. O que é isso? A taxa de performance é uma taxa que você paga ao fundo quando ele bate um benchmark. O que é isso? Um benchmark é basicamente um índice que é arbitrariamente escolhido pelo fundo que ele quer bater, que ele pelo menos quer seguir. Ou seja, passou do rendimento desse índice, você vai pagar uma taxa de administração sobre o que passou. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem um fundo aí ABCD11 que eu inventei agora. E ele tem uma taxa de performance de 20% sobre tudo que passar o IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, isso quer dizer que existe uma expectativa que o fundo consiga chegar a pelo menos uma rentabilidade de acompanhar a inflação mais 6% no ano. E aí, se ele passar disso, você paga 20% sobre o que o fundo passou. Se ele não passar disso, você não paga taxa de performance nenhuma. Terceira vantagem, isenção tributária sobre o rendimento. Joaquim, ó, você que é um cara com renda estruturada. Quando você começar a receber o aluguel dos seus imóveis, quanto de imposto você vai ter que pagar sobre o valor que você está recebendo de aluguel? Você sabe, né? 27,5%. Recebeu o aluguel, 27,5%. Vai pro governo. Agora, Joaquim, com fundos imobiliários, sabe quanto você paga de imposto? 0. Rosca. Todo mês, por toda a sua vida, que você receber os rendimentos dos fundos imobiliários em que você investe, seja esses rendimentos o valor que forem, você está isento de pagar imposto de renda. Como assim? Existe algo que o governo ainda não tributou? É claro. Assim, calma lá que não é bem assim. Realmente, no recebimento do aluguel, você não paga imposto. Mas, caso você venda as cotas de um fundo imobiliário e você tenha um lucro nessa venda de mais de R$10, aí você vai ter que preencher o DARF, que é o Documento de Arrecadação da Receita Federal, e pagar 20% de imposto sobre o lucro que você teve com essa venda. Ou seja, vamos dizer que você comprou 10 cotas de um fundo imobiliário, cada uma delas custando R$100. Quando você gastou? R$1.000. E aí as cotas foram se valorizando, até que uma cota passou a valer R$120. Antes você tinha gasto R$1.000, agora você tem 1.200. Vamos dizer que você vai vender. Você vai ter de lucro quantos? R$200. R$200 é maior do que 10? É. Então, quanto você vai pagar sobre o lucro? 20% desse rendimento. O rendimento foi de 200, 20% disso é R$40 de imposto. Essa é a única coisa que imóveis físicos ganham de fundos imobiliários. Sério, juro pra você, é a única. Porque na venda de um apartamento ou de uma casa que você tenha, o imposto que você vai ter que pagar sobre o lucro que você vai ter na venda de um imóvel é de 15%. Mas presta atenção no seguinte, ó. O principal objetivo de um fundo imobiliário é gerar
renda. Mais renda do que a gente conseguiria através de um imóvel por todos os benefícios que fundos imobiliários nos concedem. Vender um fundo imobiliário no lucro é um bônus, mas não deve ser o principal motivo pelo qual a gente começa a investir em fundos imobiliários. Até porque possivelmente bons fundos imobiliários vão ficar na nossa carteira por décadas sem que a gente venda. E também existem instrumentos no mercado de capitais que têm o potencial de multiplicar o patrimônio mais do que fundos imobiliários, como por exemplo as ações small caps, que têm alto potencial de crescimento. Ou seja, fundo imobiliário é para gerar renda, não é para a gente ficar pensando em fazer trade para ganhar lucro na venda da cota. Agora, também a gente precisa dizer que, é claro que fundos imobiliários bem localizados, bem administrados, tendem a se valorizar ao longo do tempo. As suas cotas tendem a subir. Isso da mesma forma como um terreno que você possa ter comprado há 30 anos atrás se valorizou quando os entornos do terreno virou um centro urbano com maior atividade econômica em todos os seus entornos. Então, quando você quiser vender as cotas de um fundo que você comprou há anos atrás e acabou pagando imposto, legal! Nice. Quer dizer que deu bom, porque seu fundo se valorizou e você ganhou tanto no aluguel ao longo de todo o tempo que você manteve o fundo em carteira, quanto no lucro da venda. E como um tributo, aqueles 5% que você deixa de pagar quando o imóvel físico ganha do fundo imobiliário, deixa um like nesse vídeo, entendeu, né? Foi piada boa essa. Um miserável é um miserável. Quarta vantagem de você investir num fundo imobiliário em comparação a você comprar um imóvel físico para colocar de aluguel. Se liga. Diversificação. Fundos imobiliários podem ser diversificados tanto no número de inquilinos, como no número de imóveis, como nas regiões onde esses imóveis estão localizados. Esses são os fundos multi-inquilinos, multi-imóveis, multi-regiões. Na prática, como é que é isso aqui? É basicamente você investindo em um único fundo imobiliário, está recebendo aluguel dos inquilinos de imóveis de diversas regiões diferentes. Então, vamos lá. Se cai uma bomba em um imóvel que fica no Rio de Janeiro, de um fundo imobiliário, ainda vai ter uma galera do imóvel lá de São Paulo, no caso daqui de São Paulo, que é onde eu estou falando, que também vai continuar pagando aluguel, assim como também a galera do Mato Grosso. Então, agora, se você comprar uma casa só e botar todo o seu dinheiro nela e cair uma bomba ali, você perdeu a casa e perdeu a renda. Breno, que ingenuidade da sua parte achar que vai cair uma bomba em algum lugar. Bomba! Bomba! Beleza, imagina que a bomba, na verdade, é a desvalorização dos entornos. Da mesma forma como você comprar um terreno, ele pode se valorizar quando a atividade econômica em volta aquece. Se você comprar um imóvel em algum lugar que tem um aumento de violência, que é dominado por milícia, que acontece alguma coisa, aquilo vai perder valor. Inclusive, existem fundos imobiliários de fundos imobiliários que atraem justamente os investidores que querem ter mais segurança por terem tanta diversificação em um lugar só, que a inadimplência de um único inquilino acaba sendo de fato irrelevante. Então, basicamente, você pode comprar fundos que são fundos de fundos, os FOFs, que são bem diversificados, ou você pode você mesmo diversificar a sua carteira comprando cotas de vários fundos diferentes. Mas tem mais uma vantagem de fundos imobiliários em relação a imóveis, que é a baixa barreira de entrada financeira. Joaquim, você que está economizando aí, cara, quanto é que custa um imóvel? Vai, no mínimo uns 150 mil? Realisticamente uns 300 mil, vai. Me fala você, quanto tempo leva até você acumular 300 mil reais? Vai, no mínimo alguns anos, né? Na média, algumas décadas. Agora me responde o seguinte, um imóvel que custa 300 mil reais tem risco? Tem. Qual que é o risco? É o risco do inquilino ser um mau pagador. Porque com imóveis de alto padrão, o risco de um inquilino ficar inadimplente é muito baixo, porque são imóveis que têm empresas como os seus principais inquilinos, empresas que pagam um alto aluguel para ter uma sede bonita, bem decorada, provavelmente têm dinheiro para pagar a mensalidade do aluguel. Agora, imóveis que têm um padrão mais baixo, inevitavelmente a inadimplência acaba sendo mais comum. E agora eu quero ter muito cuidado no que eu falo aqui, tá? Mas a gente não pode negar os fatos brutos da realidade, que são pessoas que pagam um aluguel mais barato é porque não têm condições de pagar aluguéis mais caros. Então, num espaço amostral de pessoas que pagam aluguéis mais baixos pelo valor do imóvel ser mais baixo também, existem mais pessoas que ficam inadimplentes do que quando a gente pega um espaço amostral de inquilinos de alto padrão que têm mais dinheiro para pagar. Por isso, quanto menor é o valor do imóvel, maior é o risco de você não receber esse aluguel. Agora, quanto custa para você investir num fundo imobiliário? É 300 mil reais também? Não, cara, você pode encontrar uma cota de um fundo imobiliário variando de, 80 reais até 400 reais. Normalmente fica nessa média aqui. Por isso que você pode começar a ganhar renda de aluguel com todos os benefícios de investir em fundos imobiliários, sem que você precise acumular
centenas de milhares de reais. Você pode fazer isso com R$80 simplesmente, ainda se expondo a receber aluguéis de inquilinos em imóveis de alto padrão. E para a pergunta final, Breno, eu entendi que fundos imobiliários têm liquidez alta, eu entendi que não paga imposto no rendimento, não tem problema com inquilino ficando inadimplente, que não tem burocracia de documentação, fundos imobiliários têm um baixíssimo valor para você começar a investir, eles têm diversificação no número de inquilinos, na localização dos imóveis e fundos imobiliários também se valorizam ao longo do tempo. Mas eu quero saber, na prática, eu vou ganhar mais em fundos imobiliários do que se eu alugasse um imóvel para botar um inquilino lá? Cara, da mesma forma que você não vai comprar qualquer imóvel físico sem pesquisa, você não vai comprar um fundo imobiliário sem a devida pesquisa. Por causa de todas essas vantagens de fundos imobiliários em relação a imóveis, você pode sim conseguir rentabilidades superiores em fundos imobiliários do que você jamais conseguiria em imóveis físicos. Mas, para isso, você precisa saber escolher os fundos imobiliários que vão compor a sua carteira. E foi exatamente por isso que eu preparei esse aulão gratuito sobre como analisar e escolher os melhores fundos imobiliários para você compor a sua carteira de investimentos, porque nesse aulão eu tô te mostrando como que você vai entender as principais métricas para analisar os fundos imobiliários, como interpretar essas métricas para você conseguir ter senso crítico ao escolher quais fundos imobiliários você vai investir. Então, de novo, é gratuito, o link tá aqui embaixo na descrição, só clicar que eu vou te mandar o aulão por e-mail. Também deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, eu te desejo Esqueci como é que faz a finalização do vídeo. Beijo maravilhoso pra você, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios. Valeu!